Olá, a gente está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito e o papo de hoje é um assunto que dá muita dor de cabeça: a infração por excesso de peso. Vamos entender de uma vez por todas as regras, os riscos e, claro, as consequências de rodar com peso bruto total, o famoso PBT, ou o peso bruto total combinado, o PBTC, acima do que a lei permite. É um detalhe que, olha, pode mudar todo o jogo de uma operação. E para não ter nenhum achismo aqui, vale reforçar. Tudo que a gente vai conversar hoje está baseado na fonte oficial, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É o guia que orienta os agentes em todo o Brasil. Ou seja, a informação aqui é a mais correta possível. Então vamos lá. Excesso de peso é um daqueles erros que pesam e muito no bolso. É uma das infrações que mais gera dúvida e prejuízo. Mas a pergunta é, será que todo mundo sabe direitinho como a fiscalização funciona para poder se prevenir? Fica aqui com a gente que vamos detalhar tudo. Bom, para começar não tem jeito, a gente precisa ir para o básico. O primeiro passo é dominar os conceitos. Entender o que significa PBT e PBTC é o fundamento para garantir que um veículo rode sempre certinho dentro da lei. Vamos descomplicar isso. O peso bruto total, o PBT, é bem simples de entender. Pensa assim, é a soma do peso do veículo vazio, que a gente chama de tara, com a capacidade máxima de carga que ele pode levar, a lotação. Juntou os dois? Esse é o limite máximo que aquele veículo pode pesar. Agora, o peso bruto total combinado, ou PBTC, entra em cena quando a gente tem uma combinação de veículos. Sabe? Um cavalo mecânico puxando uma carreta. O PBTC é o peso máximo que esse conjunto todo pode ter. Tranquilo, né? Então vamos avançar e ver como isso é checado na prática. Chegamos na parte crucial. Como é que o agente lá na estrada fiscaliza esse peso? Basicamente, existem dois métodos. E olha, entender a diferença entre eles é o grande segredo para não ser pego de surpresa. E esse quadro aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a fiscalização por balança. O veículo sobe na balança, o peso é medido e existe uma tolerância de 5% sobre o limite. A multa só vai ser aplicada sobre o que passar dessa tolerância. Agora, do outro lado, a fiscalização por documento. A conta é a tara do veículo mais o peso que está na nota fiscal. E aqui, atenção máxima. Nesse método, não existe tolerância nenhuma. Passou 1 kg do limite, já é infração. E não adianta só se preocupar com o limite do veículo. Tem que ficar de olho nos limites da via. Essa placa aí, a R14, mostra exatamente isso. Qual o peso bruto total máximo que aquela estrada ou aquela ponte aguenta. Passado o peso indicado na placa, também é infração, mesmo que o veículo esteja dentro do seu próprio PBT. Certo. Mas e aí? Se o excesso for constatado, o que acontece? As consequências vão bem além de uma simples multa, viu? Vamos ver o que rola quando um veículo é autuado. Olha só o pacote completo. A infração é considerada a média, o que já gera 4 pontos que, por regra, vão sempre para o transportador. Mas o maior problema, na verdade, é a medida administrativa, a retenção do veículo. O caminhão fica parado até que toda a carga em excesso seja retirada. Isso se chama transbordo. Imagina o custo, o tempo perdido, é uma baita dor de cabeça. E já que falamos em custo, vamos entender como a multa é calculada. Ela não tem um valor fixo. Ela parte de um valor base e vai aumentando, dependendo do tamanho do excesso de peso. O ponto de partida é esse aí, R$ 130,16, que é o valor da infração média. Mas calma, esse é só o começo da conta. A esse valor, a gente ainda soma os acréscimos. E é nessa tabela que a gente vê o valor disparar. O cálculo é feito a cada 200 quilos de excesso. Repara só como o valor por fração de 200 quilos pula de pouco mais de R$ 5,00 para mais de R$ 53,00 nas faixas mais altas. Um excesso pequeno pode não parecer tanto, mas um erro um pouco maior no carregamento pode levar a uma multa de milhares de reais. Essa é a pergunta que vale ouro. Afinal, quem paga essa conta? A multa e os pontos são do transportador, do embarcador ou a responsabilidade é dividida? A legislação deixa isso bem amarrado. E a resposta para essa pergunta está, basicamente, numa tabela oficial. Ela desenha cada cenário possível e diz direitinho de quem é a responsabilidade em cada caso. Vamos dar uma olhada nos pontos principais. Então, resumindo, a lógica é a seguinte. Na maioria dos casos, a responsabilidade é do transportador, principalmente se não tem nota ou se são várias cargas de remetentes diferentes. Agora, o embarcador se torna o único responsável se ele mente na nota fiscal, ou seja, declara um peso menor do que o peso real. E a responsabilidade vira solidária dos dois quando o próprio embarcador já emite uma nota com peso acima do que a lei permite. Fica claro que a comunicação e a conferência são tudo, né?
Depois de tudo isso, fica a reflexão. Conferir a tara do veículo, o peso declarado na nota, os limites da estrada, isso não é só burocracia, é uma gestão de risco inteligente. A pergunta final é essa: estão sendo tomados todos os cuidados para garantir que a carga esteja sempre em conformidade? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou, já sabe, deixe aquele like e segue a gente nas redes sociais. E para contato, o e-mail é federaisdoensino.papodetrânsito@gmail.com.